Delimitação de espécies em pandas vermelhos. Uma abordagem filogenômica e histórica, por Beatriz Montejani e Gabriela Duarte. Neste estudo, buscamos responder se a divisão do panda vermelho, Ailurus fugens e Ailurus stani, é suportada por dados filogenéticos e pela biogeografia histórica da região do Himalaia. Começaremos abordando as diferenças morfológicas visíveis, como a cor da pelagem facial do Aurelus stani ou panda vermelho chinês, que é mais avermelhada e possui menos partes brancas do que o seu parente do Himalaia, ou Aurelus fugens. Também são visíveis diferenças nos anéis das caudas, pois os indivíduos Aurelus stani, os anéis são mais distintivos, sendo os anéis escuros bem avermelhados e os anéis mais claros esbranquiçados. Além disso, Ailurus stani apresenta uma largura zigomática maior comprimento de crânio e convexidade frontal mais acentuada. Já no enfoque biogeográfico, o mapa 1 mostra a distribuição estimada do panda vermelho ao longo das montanhas Himalaia e Hinduã. As áreas em amarelo representam os locais com maior adequação de habitat. Quanto mais escuras, maior probabilidade de ocorrência. Vemos também o rio Yalozangu, pois é um marco geográfico importante, funcionando como barreira natural e reforçando a divergência entre as espécies. Já no mapa 2, de 2020, observamos que o panda vermelho do Himalaia distribui-se pelo Nepal, Butão, norte da Índia, norte de Myanmar, Tibete e oeste da província de Yunnan, na China, enquanto o panda vermelho chinês habita as províncias de Yunnan e Sichuan, também na China. A partir da análise PSMC, podemos reconstruir a história demográfica de uma espécie usando apenas o genoma de um indivíduo. Isso nos permitiu entender a variação populacional do panda vermelho ao longo de milhões de anos. Com esse método, os autores rastrearam sua história até aproximadamente 3 milhões de anos e observaram que as duas espécies seguiram trajetórias bem diferentes. Para o panda vermelho chinês das regiões EH, GLG, XXL, LS e QL, foram identificados dois grandes gargalos populacionais e uma expansão marcante. O primeiro declínio ocorre por volta de 0,8 milhões de anos, coincidindo com a glaciação Nainachungla, e culmina no primeiro gargalo, cerca de 0,3 milhões de anos atrás, durante a penúltima glaciação. Depois disso, a população se recupera e entra em expansão, atingindo um pico por volta de 50 mil anos. Porém, com o último máximo glacial, há um novo declínio rápido, resultando no segundo gargalo populacional, por volta de 20 mil anos. Isso mostra como as mudanças climáticas do Pleistoceno moldaram profundamente a história do panda vermelho chinês. Já o panda vermelho do Himalaia teve uma trajetória bem diferente. Em vez de uma grande expansão, ele passou por 3 gargalos populacionais e nunca conseguiu uma recuperação significativa. O primeiro ocorreu há cerca de 250 mil anos, seguido por um declínio contínuo e um segundo gargalo por volta de 90 mil anos. Houve uma pequena expansão, que foi interrompida pelas últimas glaciações. Mesmo no melhor momento, seu tamanho populacional era apenas 35% do observado para o panda vermelho chinês. As análises mitocondriais confirmam esse padrão de declínio recente, e a explicação mais plausível está na geografia. O panda vermelho chinês vivia nas montanhas Heiduan, uma região ampla e relativamente protegida das glaciações, favorecendo assim a expansão. Já o panda vermelho do Himalaia ocupava a borda sul do planalto tibetano, mais exposta ao efeito direto das glaciações e com um habitat limitado. No Holoceno, o clima passou a ter menos impacto, e as atividades humanas viraram o principal fator de declínio recente. Em 2020, um estudo filogenômico baseado em amostragem apenas das extremidades da distribuição geográfica e em um conceito restritivo de espécie, dividiu o panda vermelho em duas espécies. A figura A mostra os resultados de uma simulação FAST5Al2, que reconstrói quando as populações divergiram, como elas se misturaram e como seus tamanhos populacionais mudaram ao longo do tempo. O eixo do tempo está em uma escala logarítmica, indo do presente até cerca de 220 mil anos atrás. Cada faixa colorida representa uma população, QL, XXLLS, EH, GLG e MH. Os pontos em que as faixas se separam indicam os momentos de divergência. Primeiro, entre as duas espécies, depois, entre as populações chinesas. As setas entre as populações vizinhas mostram fluxo gênico, e os números ao lado indicam quantos migrantes por ano foram estimados.
No geral, vemos que há um fluxo assimétrico, principalmente vindo de EH-GLG, que funciona como a principal fonte de migração para as outras populações. Já a figura B apresenta uma árvore de máxima verossimilhança, construída a partir de SNPS de genoma completo. Mostra claramente a separação entre as duas espécies de panda vermelho. O furão aparece como grupo externo, usado para enraizar a árvore. Do lado esquerdo da linha pontilhada estão os indivíduos de Aulurus fugens, pandas vermelhos do Himalaia, formando um clado bem definido. Do lado direito, vemos os indivíduos de Aulurus thani, panda vermelho chinês, que também se agrupam de forma consistente em subclados correspondentes às populações EH-GLG, XXL, LS e QL. Os valores nos nós representam o suporte de bootstrap, maior ou igual a 50%, indicando o nível de confiança em cada agrupamento. De modo geral, os altos valores mostram que os clados estão bem sustentados geneticamente. A figura destaca a divergência clara entre as duas espécies e confirma a estrutura genética interna das populações chinesas. Tudo indicava que a família Ailuridae era composta por duas espécies, Ailurus fugens e Ailurus thani, mas uma reavaliação taxonômica com a amostra de faixa intermediária trouxe implicações importantes para a discussão. Novas sequências de Butão e Índia foram incluídas nas análises recentes, e a hipótese de duas espécies de panda vermelho foi enfraquecida. O Butão e Índia abriga 3 dos 4 haplogrupos previamente definidos, como podemos perceber no cladograma circular, método de agrupamento por vizinhança condensado e enraizado em grupos externos de mustelídeos. A cor vermelha está associada à espécie Aulurus fugens fugens, rosa e laranja está associado ao Aulurus fugens da faixa intermediária e amarelo está associado ao Aulurus thani. Podemos perceber uma presença simultânea de haplogrupos e subtipos, o que indica uma mistura e continuidade genética. Portanto, a proposta atual é que Aulurus fugens são uma única espécie, com uma variação geográfica contínua. As evidências sugerem haplogrupos regionais, possíveis cruzamento simpátrico, clima intermediário no Butão, fluxo gênico amplo entre as populações. Por fim, por meio do RStudio e pacotes do GBIF e GenBank, realizamos a análise de dados que apoiam os achados recentes. Primeiramente, buscamos as amostras de Ailurus no GenBank usando o pacote Rentrex. Espécie é o nome da espécie e ID é o número de identificação de cada espécie individual do gene Citrocromo B, no banco de dados GenBank. Obtivemos a sequência sem alinhamento e realizamos o alinhamento usando o Clustal Omega, que compara as sequências e insere gaps, para que os nucleotídeos derivados de um ancestral comum se alinhem na mesma coluna. As 10 linhas representam o número total de sequências de DNA que entraram no alinhamento, as 8 de Aulurus fugens e as 2 de Aulurus thani. 16.520 colunas é o comprimento total da sequência após o alinhamento. O programa inseriu gaps para que todas as sequências tivessem exatamente o mesmo comprimento, o que é um requisito obrigatório para calcular a matriz de distância genética. A partir do alinhamento, podemos construir a matriz de divergência, que é o resultado quantitativo da análise molecular das sequências de DNA. Ela quantifica o grau de diferença genética entre cada par de sequências do gene Citocromo B, do panda vermelho. Quanto mais próximo do zero, menor a diferença. Por fim, calculamos a distância interpopulacional, que demonstra que as duas populações de Aulurus fugens têm cerca de 0,8% de divergências genéticas no gene Citocromo B, o que indica que são linhagens próximas, compatíveis com a classificação como subespécies. Ou seja, as duas populações são geneticamente muito próximas. Distâncias menores que 1% são comuns entre subespécies, linhagens geográficas ou populações isoladas recentemente, e não há divergência suficiente para sugerir espécies distintas. O resultado é consistente com a taxonomia de que Ailurus fugens thani é frequentemente tratada como subespécie ou como população oriental, enquanto Ailurus fugens sensu stricto é a forma himalaiana. Também plotamos o mapa de distribuição geográfica e podemos concluir que Ailurus fugens, os pontos vermelhos, ocorrem principalmente na região oeste e sudoeste do Himalaia e distribui-se por Nepal, Butão, norte da Índia e possivelmente partes do nordeste do Nepal e sul do Tibete.
Eles possuem uma distribuição mais ocidental e mais fragmentada, acompanhando cordilheiras e áreas florestadas de altitude média a alta, entre 2.000 e 4.000 metros. Já os Ailurus stanis, pontos roxos, possuem uma distribuição mais oriental, concentrada principalmente na China e norte de Myanmar, em menor extensão. Além disso, possuem distribuição contínua ao longo das montanhas do sudeste da China, onde predominam florestas temperadas úmidas ricas em bambu. No mapa, nota-se também uma aproximação entre as áreas ocupadas pelas duas espécies, especialmente ao redor de Butão, região fronteiriça do nordeste da Índia com o sudoeste da China. Isso sugere potenciais áreas de sobreposição, onde populações das duas linhagens poderiam estar próximas, uma possível zona de transição ou contato genética, coerente com estudos que apontam clines e fluxo genético em regiões intermediárias. Dessa forma, podemos concluir, de acordo com estudos mais recentes e os dados genéticos disponíveis, que Ailurus fugens devem ser reconhecidos como uma única espécie dentro da família Ailuridae, enquanto Ailurus stani deve ser tratada como uma subespécie. Entretanto, embora esses resultados representem um grande avanço, novas análises e amostragens aplicadas são necessárias para consolidar essa classificação. A confirmação dessa delimitação taxonômica é importante para que estratégias de manejo e conservação eficazes sejam formuladas, garantindo a proteção das populações de panda vermelho atualmente em declínio. Esperamos que tenham gostado e obrigada pela atenção.